Fala aí galera, beleza? Aqui falou Gabriel para mais um vídeo do curso de Flutter. E hoje, como eu tinha falado a última vez, eu estava meio indeciso do que a gente iria fazer, mas na aula de hoje a gente vai dar uma melhoria aqui no perfil e a gente vai criar um drawer pro app e fazer alguns refactorings, algumas melhorias ali. Vou adicionar alguns pontos ali que eu acabei deixando passar sobre o Mobex. E vamos que vamos melhorar isso então. Então, primeiro, aqui está como a gente deixou da última vez, a gente tem tudo aqui bonitinho, a gente tem o nosso perfil. Esse botão de logout ele foi temporário para fazer os testes, a ideia é não ter isso. Então vamos começar entrando no Profile Info, né? Então vou entrar aqui no Profile Info e eu já vou mudar algumas coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é remover o botão, obviamente. Beleza, salvei, está tranquilo. A segunda coisa é que eu não vou exibir um column, né? Porque o column ele deixa a gente muito preso aqui. O perfil ele pode acabar adicionando mais coisa com o tempo e que a gente vai acabar adicionando com o tempo. Então eu vou trocar tudo aqui. Eu vou remover tanto o column quanto o center aqui e eu vou trocar ele para uma list view, né? E vou remover aqui um extra, então beleza. A list view ela não tem esse align center. E uma coisa importante é que a list view, né, ela vai ser uma lista, obviamente, então ela vai ser scrollável, mas aqui a gente não está usando list view builder, né? Quando a gente usa o builder é porque a gente está criando essa list view toda alta performance, que só vai mostrar o que está exibindo. Essa list view, ela vai basicamente renderizar tudo. E aí o bom é que se a tela da pessoa não for tão grande, ela já vai ter o scroll disponível. E na verdade, assim que eu salvar, vocês vão ver que dá um pouco de bug aí, mas ela continua funcionando, ó. Ela já tem aqui um scroll fake que não existe, mas que já funciona. A primeira coisa que eu vou mudar aqui é esse user image que a gente tem, eu vou colocar ele dentro de um center. É uma forma aqui dele começar a funcionar. Eu vou colocar dentro da list view um paging, né? E aí aqui a gente consegue colocar um edge inset all de 16, então só para dar um paging e ficar tudo um pouco separado. E eu vou agora mudar o nosso estilo aqui de item, né? Ele está meio que não exatamente como eu quero. Então eu vou criar aqui um list tile, né? Isso aí a gente já viu antes, onde eu consigo colocar um title para isso. Deixa eu dar uma vírgula aqui. E esse tile vai ser nesse estilo que a gente tem. Vamos copiar isso daqui tudo. A diferença, deixa eu apagar agora o paging, né? A gente não vai precisar mais dele, é que você vai ver que ele está um pouco grande, né, esse texto para tudo que a gente quer. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui nesse texto é eu vou renderizar esse texto de uma forma um pouco mais dinâmica, que eu vou basicamente criar um text style, porque eu quero ele um pouco mais simples, e aqui eu vou colocar um font size de 18, né? Então, um font size um pouquinho grande, mas que não é tão grande. A outra coisa que eu vou adicionar no nosso list style, eu vou até remover essa vírgula só para fazer o texto ficar tudo na mesma linha, né? É um leading, né? Que é aquela imagem que a gente tem. E eu vou adicionar aqui um icon de person, né? Porque é o meu nome, então é mais ou menos o que representa a minha pessoa, né? E eu vou adicionar um outro list style com um icon de e-mail, porque eu vou exibir aqui também o e-mail do usuário, né? Aqui a gente já consegue ver que as coisas estão ficando um pouco meio que repetitivas, né? Eu só estou trocando aqui o que eu estou exibindo no texto. Então vou criar uma funçãozinha para isso, só para ficar simples. Eu vou chamar de ela vai retornar um widget. Eu vou chamar de render property. Render property de renderizar a propriedade, né, de algo. Essa render property nesse momento ela vai receber uma string que vai ser o que o usuário estiver passando, é o content do title, e um icon, né, que vai ser o ícone que a gente vai colocar no leading, né? Então vou até colocar como nome leading aqui mesmo. E basicamente assim eu posso renderizar o list style. Posso renderizar nesse formato de arrow function, né? E aqui ao invés de renderizar name eu vou colocar o content, e ao invés de renderizar icon eu vou colocar o leading. E dessa forma eu consigo trocar essa minha função aqui para chamar o render property, passando o username, vírgula, o icon e beleza. E eu posso fazer isso tudo na mesma linha e trocar aqui para e-mail. Esse icon eu nunca estou mudando ele, né? Então eu posso chamar de const e remover esse outro list style. Vou salvar, vai ser a mesma coisa, porém eu estou passando o person aqui, agora é e-mail. Beleza. Então a gente tem aqui um perfil um pouco mais arrumadinho, né? Outra coisa que eu quero fazer, aqui a gente tem uma lógica muito grande para fazer essa tela de perfil, essa foto de usuário, né? Que é uma coisa que a gente vai estar usando em diferentes situações, diferentes tamanhos. Então eu vou criar aqui um componente chamado userimage.dart. Esse componente vai ser um stateless, né? Então a gente precisa importar aqui o nosso material, que infelizmente, não sei porque eu ainda não descobri o nosso meu computador aqui ele não está me dando os autocompletes muito bem. E eu vou colocar aqui como um stateless widget, que vai ser chamado user image. Esse user image
ele vai basicamente precisar só do profile image, né, do usuário e verificar tudo bonitinho. Então, na verdade, ah, eu vou só receber então aqui um final string profile image. Ele pode ser nulo, né, como a gente sabe, mas ele é obrigatório passar, mesmo que ele seja nulo. E a gente vai ter um tamanho da foto que eu vou chamar de size, porque eu quero fazer isso um pouco mais dinâmico, porque a gente está passando de 150 aqui várias vezes, quero fazer que esse tamanho seja um pouco mais dinâmico, e eu vou basicamente definir por padrão como 150. Aqui eu vou basicamente trazer toda essa lógica que a gente já tem aqui, para aqui dentro, onde eu tenho o meu return, e eu vou trocar, vou remover esse user, né? Vamos importar o cached image e o sized circle. Vou trocar todos os 150 aqui por size, que é o tamanho da imagem, e eu vou trocar aqui esse 134 por size menos 16. O 16 é do paging, que a gente tem lá dentro do sized circle, e por isso eu estou fazendo dessa forma. Aqui ficou tranquilo, vou salvar, nada vai acontecer, porque obviamente a gente não está nem usando isso ainda. Vou remover esse barra aqui, vou dar um vírgula nesse size para a gente fazer o verify mais bonito. Então o size ele não é obrigatório, o profile image é, e a gente pode agora ter um módulo de user image um pouco mais dinâmico. Então eu vou basicamente apagar tudo aqui, e ao invés de eu trazer esse user image desse jeito, eu vou trazer o componente que a gente criou, passando user.profileImage, né? O que vai basicamente ser a mesma coisa, porém agora está um pouco mais dinâmico, né? Então aqui a gente já deu uma melhorada. Outra coisa que eu quero fazer é que esse profile info, nesse momento, ele está muito como o meu perfil, né? Porém, se eu estiver buscando o perfil de algum usuário, eu quero que esse componente seja um pouco mais dinâmico para qualquer usuário no futuro. Então, eu vou receber o usuário aqui. Então, eu vou chamar de final user, e vou trazer aqui como uma propriedade. E basicamente eu posso remover o resto aqui. Posso até deixar o usuário, nesse momento aqui, como usuário não logado, se ele estiver nulo, só como uma segurança, porém a gente não vai estar usando muito. E olha o tanto de coisa que a gente vai remover desse componente. Agora esse componente aqui está muito mais dinâmico. Uma coisa importante é que lá no nosso pages de profile, agora a gente tem que passar o usuário aqui, né? Então ele vai ser o nosso user store.user.user. E eu vou remover essa vírgula porque eu não quero. Então, continua funcionando. Antes estava o usuário não logado porque é o nosso fallback, né? Então, ele aceita não receber um usuário. O que é um problema, no caso, mas vamos enviar dessa forma por enquanto, porque é importante que aqui esse usuário seja obrigatório, né? O único ponto é que, mesmo sendo obrigatório, uma pessoa pode vir aqui e passar user como null, né, se o usuário ele não existir ainda, e vai aparecer ali o usuário não logado por enquanto, mas depois a gente vai melhorando isso. Então, melhoramos aí um pouquinho o nosso app, né? Agora um ponto importante é esse observer, gente. Todo lugar que a gente estiver usando o usuário, a gente tem que usar o observer, e isso é uma coisa que a gente não estava fazendo muito cautelosamente em outras telas. Então vamos dar uma olhada onde a gente tem que inserir isso. Nesse instante, o principal lugar que a gente tem que inserir isso é lá nos nossos detalhes do nosso curso, quando a gente verifica se o usuário está logado antes de exibir o dialog ou exibir o inscrito, né? Porque basicamente isso aqui ele vai ter o primeiro user story que a gente enviou, né? Ele não está atualizando. Então é muito importante que aqui a gente traga um observer, né? Que vai vir do Mobex, Dart, e ele vai ter um builder que a gente não vai receber o contexto, eu quero ignorar, e só retornar o raised button. Então isso aqui eu não mexi em nada, não mudei nada, só adicionei esse observer para ele ver alterações, né? Aqui eu posso dar um enterzinho. Esse componente aqui também está bem já complexo, mas é porque ele na verdade importa muitos outros componentes, né? Depois a gente pode ver como melhorar essa função aqui, está muito grande, então tem coisa aqui para fazer melhor sim. Ok, gente, uma coisa que eu quero fazer é que esse onPressed aqui ele está um pouco feio, né? E um ponto importante é que se a gente for agora lá no nosso detalhe do curso e vier aqui para o nosso debug console, vocês vão ver que ele está falando que não foi detectado nenhum valor usado no observer, porque o valor do usuário ele está sendo utilizado dentro do onPressed, então ele só vai ser utilizado quando a gente chamar a função. Então a gente não está exatamente observando ele. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou criar duas funções. Uma função eu vou chamar de void showOutDialog, ela vai exibir o modal, né, de logar, e uma outra eu vou chamar subscribe curse, né, que vai ser quando o usuário já estiver logado, né, eu vou printar aqui inscrever-se, né, que é o que a gente estava exibindo. E aqui eu vou só copiar a nossa lógica de exibir o dialog, né, porque é o que a gente vai estar fazendo quando a gente chamar essa função. Então eu posso dar um beautify aqui, ela ainda tem um acesso para o context, né,
E a gente pode ainda trazer ela como uma função privada. Na verdade, ela está dentro de um build, né? Então não precisamos nem fazer isso. Aqui ele só está falando que não estamos utilizando a variável. Então aqui, ao invés de eu olhar o null aqui, eu vou verificar no onPressed, a função onPressed como um todo. Então, se eu não tiver logado, eu vou chamar a função showOut. Qual que é o nome que eu dei aqui? showOutDialog. Se eu tiver logado, eu vou chamar a função subscribeCurse. Então, basicamente, essas são duas funções. E agora sim eu estou verificando essa propriedade usuário o tempo inteiro para saber se a função que eu vou atribuir a esse botão é a showOutDialog ou a subscribeCurse. Então, eu posso salvar e tudo vai continuar funcionando da mesma forma. Se eu clicar em inscrever, ele apareceu para mim inscrever-se porque eu estou logado. Se eu vier aqui e fizer logout, que eu não tenho mais, ele vai abrir o modal. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, vamos começar o próximo passo. O próximo passo é criar um drawer, né? A gente pode vir aqui agora no nosso tab.dart e ele é o nosso scaffold principal, onde a gente consegue adicionar um drawer. Porém, o drawer ele vai acabar sendo um componente um pouco mais complexo, então a gente vai fazer ele num arquivo separado, beleza? Então, vou apagar isso aqui rapidinho, só para não ficar dando erro. Então, eu vou criar aqui uma nova página, um novo componente chamado appDrawer.dart. E vamos copiar aqui de algum lugar o nosso material maravilhoso. E vamos criar um stateless widget appDrawer. O appDrawer ele vai precisar ter acesso ao nosso user store, que a gente tem aqui um exemplo. Beleza, temos aqui o nosso user store. Por quê? O appDrawer ele vai exibir, se o usuário tiver logado, ele vai exibir as informações do usuário, algumas opções, né, de menu. E se não, ele vai exibir a opção para o usuário fazer o login, né? Então, Flutter Material, Provider e Vascursos. Beleza. Aqui eu vou retornar novamente um Observer, né? Porque é o que a gente tem aqui, com o... Deixa eu importar aqui. Beleza, Flutter Mobex. E aqui a gente vai ter o nosso Builder, né? Então, aqui eu vou trazer o nosso underscore, que a gente está ignorando. E vamos retornar o nosso Drawer. Ao invés de eu retornar o Drawer diretamente, eu vou retornar uma função. Então, aqui a gente está criando uma função, porque eu quero criar algumas variáveis úteis, beleza? Então, a primeira variável que eu vou criar é a referência do usuário. Então, eu vou criar um usuário, vou chamar de user, e eu vou trazer do userStore.user.user. Qual que é o problema? Esse user, ele pode ser nulo, então eu vou adicionar aqui um operador safe, né, um operador de interrogação, que ele vai só verificar essa terceira opção aqui, se essa daqui não for nula. E se não, o resultado final é nulo, que a gente vai estar observando. E o nosso isLogged, né, que vai ser uma variável basicamente booleana, para eu verificar se o usuário ele tiver logado, se ele não for nulo, né? Então, beleza, isso aí é só porque a gente vai estar usando isso nos nossos itens, né? E finalmente, a gente pode vir aqui e retornar o nosso drawer. Drawer é um componente do próprio Flutter, né? E vamos dar um ponto e vírgula aqui. E esse drawer ele vai ter um child de uma list view, né? Então, essa list view ela vai ser importante para a gente ter novamente scroll no menu e tudo mais, né? A primeira coisa que eu quero fazer é falar que essa list view ela não vai ter nenhum paging. Então, ela vai ter um addInsets.0, né? Então, ela não vai ter paging porque eu quero que os itens fiquem bonitinhos ali na nossa lista. E a gente vai retornar o children, né, como os nossos widgets, né? E primeiramente a gente tem um widget muito legal que ele se chama Drawer Header, né? Esse Drawer Header ele é um widget para a gente ter um topo ali na nossa lista, no nosso drawer, que vai ter algumas informações maiores, né? E aqui eu posso trazer como o child dele um column, porque eu vou querer trazer mais que um item aqui, né? Onde nós vamos ter o nosso children aqui e tudo mais. Deixa eu dar uma vírgula. E aqui dentro a gente vai ter um decoration, que eu quero decorar um pouco, que vai chamar basicamente um box decoration, onde a gente vai poder definir uma cor, que eu vou colocar a cor do nosso tema, né? Isso aqui tudo é porque, vocês vão ver, eu vou salvar agora, a gente não está usando, por enquanto eu vou deixar dessa forma, e eu vou trazer aqui para o nosso tab o drawer agora como o appDrawer, né? E é só instanciá-lo tranquilamente. Vocês verem que agora aqui, nessas três páginas, a gente vai ter esse drawer, né? Que são as páginas que nosso tab possui, e a gente pode clicar e já ver aqui que existe um drawer, e esse laranja aí é o nosso header, né? O que é muito interessante. E aqui eu basicamente vou só colocar um texto escrito Vascursos mesmo, Vascursos. Eu vou colocar um estilozinho nele, né? Eu vou dar um text style aqui. Vou colocar uma fonte size de 24, eu quero um texto bem grande. E eu vou colocar a cor como branca, né? Senão ele iria ficar meio aquele pretozinho estranho.
a outra vírgula aqui, beleza, salvar, temos nosso vascurso. Porém, esse header drawer ele é muito grande, por quê? Porque a gente pode adicionar mais algumas coisas legais. E o que eu quero adicionar é o nosso user image, né, que a gente viu anteriormente. Então, primeiramente, eu vou adicionar o user image. O user image ele vai receber o profile image, que vai ser user.profileImage. Novamente, o usuário ele pode não existir, por isso eu dou o acesso inteligente, né, com essa interrogação, .profileImage. Então, se não for, ele vai enviar nulo e ele já vai trazer o ícone de um usuário não logado. E o size de 80. Porque a gente colocou o size 150 para o perfil, porém aqui eu não quero uma imagem tão grande. Então aqui eu vou colocar 80 e ele vai ficar uma imagem bonitinha. Porém, ele vai ficar um pouco colado ali com o nosso vascursos, então eu vou dar um wrap disso aqui num padding, né? E eu creio que um padding poderia ser de 8, porém que ele seja simétrico verticalmente, porque eu não quero dar padding para os lados. E beleza, agora a gente tem ali o nosso header muito mais bonitinho, agora já mostra a nossa foto, e obviamente ele está dentro de um observer, então se a gente trocar a foto, coisa do gênero, ele já vai funcionar bacana. Outra coisa agora é o nosso logout, né? Então aqui eu vou criar dentro do nosso list view, do nosso children's, logo depois do drawer, um list style, novamente, né? Vai ser um botão clicável com o título de aí esse título ele vai depender se o usuário está logado. Se o usuário estiver logado, eu vou exibir aqui logout. Se não, eu vou exibir aqui login, né? Leading, né? A nossa imagem, eu vou criar um íconezinho aqui para isso e vou colocar o icons arrow back, só para ter essa impressão de que está voltando, né? No caso é um logout. E a gente tem uma função aqui que a gente não tinha usado até esse momento, na verdade a gente até usou lá no GitHub, que é o onTap, né, quando a pessoa clicar nesse item. E eu vou criar uma função que vai ser chamada onLoginLogout, né, porque isso vai depender da situação. Como a gente está dentro de uma função, não preciso dar o underline, né, porque tudo aqui dentro é privado para dentro dessa função, a gente não está dentro de uma classe. E aqui dentro do nosso próprio observer, porque eu quero escutar se o usuário está logado ou não, eu vou criar uma função void onLoginLogout, e basicamente essa função ela vai verificar se eu estiver logado, né, eu vou retornar aqui e vou fazer o userStory.logout. E aí isso a gente está fazendo logout geral. E se não, né, se ele não retornar, a gente vai exibir o nosso dialog. Então eu basicamente vou ter a mesma função que a gente tem lá no nosso detail curse info, que a gente tem aqui o nosso show dialog. Eu vou basicamente executar essa mesma função, né? A diferença é que eu tenho que importar aqui o nosso out component e a gente tem essa instructions de faça login para se inscrever no curso, porém aqui a gente só está clicando no login do drawer. Então eu basicamente não vou passar instructions, que ele vai me trazer o valor default, e vou remover essa vírgula aqui do dialog, então ele consegue ser mais bonitinho. Então agora a gente tem o logout. Isso é um ponto, inclusive, que se eu clicar aqui em logout agora, ele faz o logout, porém ele exibe aqui o login também com a mesma setinha, o que é estranho. Então eu quero trazer isso também de uma forma dinâmica. Então se eu tiver logado, eu vou exibir o arrow back. Se não, eu vou exibir um ícone de login sign in, deixa eu ver. Ok, gente, beleza? Eu gostei bastante desse ícone aqui, lock open. Eu creio que ele vai ser o melhor aqui para o login. Então ele fica bem interessante, faz bastante sentido. Então agora se a gente clicar no login, ele vai abrir aqui o nosso dialog, né? E voltando lá do que eu tinha falado anteriormente, se a gente voltar aqui nos nossos detalhes do curso e clicar em inscrever-se, o dialog continua funcionando, né? Isso aqui é só para mostrar que aquilo que a gente estava fazendo já funciona. Então posso voltar aqui, clicar em login e fazer o login novamente com user de teste, entrar, e aqui a gente já vê o resultado do meu login. Porém, eu não creio que é muito interessante, tanto quando a gente fizer login quanto a gente fizer logout, essa tela continuar aberta, né? A gente está executando uma ação, então a gente quer que o nosso drawer feche. E para isso a gente tem uma função, né, que basicamente vai usar o context do nosso drawer, né? O drawer ele está sendo renderizado nesse context, então a gente consegue realizar essa função. A gente vai conseguir criar uma função nova, eu vou criar uma função chamada closeDialog, porque basicamente muitas ações vão acabar utilizando ela, né, no futuro, e ela basicamente vai criar um navigator.pop desse contexto que eu estou, né? E aqui eu posso chamar essa função closeDialog. Quando eu fizer logout, porém quando eu fizer login, eu não tenho nenhuma resposta do nosso out component quando o login foi realizado com sucesso. Então eu vou ter que criar essa resposta como uma função, né? Então eu vou criar aqui essa função como ela vai ser uma function onLoginSuccess, e eu vou receber ela também como um parâmetro opcional onLoginSuccess, e eu vou chamá-la, se ela existir,
logo aqui antes de eu fazer o pop do dialog, né? Porque eu posso acabar usando ela em algumas outras situações, nesse caso aqui eu só vou chamá-la, então vou chamar widget.onLoginSuccess, é ela opcional, então eu vou usar o nosso operador, e se ela existir, eu vou só chamá-la, né? Então basicamente estou usando nosso operador de segurança, e eu chamo a função se ela existir logo antes de fechar o nosso dialog, ou de exibir uma mensagem, de coisa do gênero. Então qualquer um que passar, ele vai executar isso. Então podemos fazer um beautify, deixa eu dar um outro vírgula aqui nesse onSuccess, beleza? Vou salvar e agora eu vou passar aqui como o onLoginSuccess o nosso close dialog, né? Close dialog. E aqui eu quero remover essa vírgula. Já começou a ficar um pouco feio, eu vou adicionar e vou deixar dessa forma. Vou salvar, vou dar um full restart só para dar uma segurada aqui, uma segurança tranquila. Vou vir aqui no meu perfil, então se eu fizer o logout, obviamente ele fecha a tela, eu não quero mais ela aberta. E agora se eu fizer o login com sucesso, né, se eu fizer alguma coisa assim, né, uma coisa qualquer aqui, ele não vai funcionar, né? Nesse caso, ele não está nem enviando a mensagem. Esse é um outro problema que eu esqueci de comentar, né? A gente não tem mostrando nenhuma mensagem para esse contexto, mas aqui, se eu voltar aqui e escrever corretamente, né, ele vai realizar o login e vai fechar o nosso dialog, né? O que está muito bacana. Agora a gente tem que falar sobre isso. Exibir uma mensagem quando a gente não tiver o scaffold. Ok, gente, eu creio que a melhor solução aqui para a gente fazer isso seria exibir a mensagem de uma outra forma, né? Como aqui a gente não tem acesso ao scaffold e nem mesmo no próprio drawer a gente não tem acesso ao scaffold, a gente tem duas soluções. Ou gerar um scaffold global, que iria ainda assim exibir a mensagem, ou a gente pode exibir a mensagem como um texto, né? O que a gente poderia basicamente ter aqui uma variável error message, né? Ela vai ser um empty string, e basicamente a gente pode setar, né, essa variável aqui, setState, como o error message igual a message, né? E basicamente dessa forma eu cancelaria o nosso scaffold e eu estaria exibindo esse error message. O importante é que quando a gente fizer o início aqui da nossa função, né, eu tenho que dar um setState do error message para vazio, porque eu não quero obviamente exibi-la, né? A gente pode exibir aqui error message igual a vazio. Nesse exato instante, para teste, a gente pode só colocar um texto logo antes do nosso botão, né? Logo antes aqui do nosso size do box. Então vamos adicionar aqui um texto, onde eu vou colocar o valor do texto como error, e eu vou só adicionar um estilo para ele, né? De text style. Aqui deu probleminhas aqui nas vírgulas, e vou colocar um color de colors.red, né? E aqui a gente vê ali o erro, está funcionando bacana. Eu posso dar aqui mais edições, um font size de 18, tá bonito. E basicamente o que eu posso fazer também é adicionar um padding aqui ao redor dele, simétrico, vertical. Vertical de 8, né? Então a gente vê aqui que funciona bacana. E basicamente eu posso adicionar isso como um if error message, a gente adiciona o nosso padding, né? E aí o error message a gente vai verificar is not empty, a gente vai exibir o error message aqui. Então isso fica bacana. A gente pode fazer uns testes, deixa eu adicionar uma vírgula que é maior, e vamos verificar, o e-mail assim incorreto, o texto ficou um pouco grande, vou colocar 14, está um pouquinho melhor, e a gente tem que verificar o que acontece se o texto é muito grande, né? Então eu vou só adicionar aqui, só para a gente ver, né, vários error message, só para a gente ver o resultado. Ele basicamente não está fazendo nada, ou, ok, sim, o texto já está quebrando linha, então a gente não precisa se preocupar com isso. Essa era a minha única preocupação, então eu posso só exibir o erro message diretamente, e basicamente se eu fizer agora o login normal, teste@teste.com, e colocar uma senha correta, do nosso 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora sim ele fez o login com sucesso. Uma última coisa que eu, na verdade, gostaria de fazer, né, a gente pode voltar aqui, vamos fazer um logout, aqui ó, novamente, se a gente fizer aqui, ele vai mostrar da mesma forma o erro, né, agora ele não vai mais abrir o negócio, porém ele está bacana. Uma última coisa que eu gostaria de fazer é exibir um loading pro nosso componente. O que é muito simples, porque basicamente agora a gente já tem até o state, né? Eu posso fazer aqui ó, um isLoading, uma variável isLoading, que ela vai ser falsa. E eu vou apagar aqui toda a nossa mensagem, né? E vamos adicionar esse isLoading para o início aqui da nossa função. O importante também é
a gente tem que setar tanto no caso aqui de sucesso quanto no caso de erro, né? Então, no caso de qualquer erro, né, eu posso até dar um finally aqui, né? O finally ele vai executar em todos os casos, mas o problema é que se a gente fizer o finally aqui, ele poderia dar algum problema por conta dos retornos aqui de cima. Então, eu vou só gerar aqui um set state, que eu posso chamar uma função para isso, chamada stop loading, porque ela vai ser chamada em vários lugares, né? Que ela vai fazer set state daqui, porém, eu só quero fazer o set state do isLoading para false, e eu vou chamar esse stop loading aqui, né? Depois do sucesso, depois que a gente faz os sets aqui de tudo, a gente pode chamar o stop loading, e esse stop loading, como ele está dentro de uma classe agora, né, a gente pode fazer ele privado, né? E aqui, nesse caso do erro, né? E no caso desse outro erro também. Então, beleza, agora a gente tem o stop loading. Então, se eu clicar e entrar, nada vai acontecer, porque a gente não adicionou o loading. O que a gente pode fazer aqui no nosso botão, onde está o nosso botão, nosso botão, nosso botão, nosso botão, nosso botão. Aqui no nosso botão de entrar e registrar e também no de criar conta, a gente pode adicionar essa validação. E se tiver o loading acontecendo, a gente retorna um nulo para o onPressed, porque isso, nos ambos casos, vai fazer com que o botão se desabilite enquanto estiver carregando, né? E aqui eu posso, deixa eu verificar se a gente tem alguma coisa aqui. Ok, e agora, além de desabilitar os botões, né, eu vou adicionar aqui no nosso botão de login, se eu tiver carregando, a gente vai renderizar um outro children para o botão, que vai ser o nosso Circular Progress Indicator, né? Então, eu quero fazer aqui, só para a gente ter isso um pouco mais real, um delay, né? Eu creio que eu consigo fazer isso basicamente removendo tudo que a gente tem aqui. Sei que é muita coisa e eu não sei se isso vai dar erro, mas beleza. Então agora se eu clicar em entrar, ele vai basicamente setar o login como true, o loading como true e nunca vai terminar. Olha, tá muito estranho, né, esse children, então a gente vai dar uma melhorada. Vamos tentar entender aqui qual que é o problema. Eu creio que o que a gente pode inclusive fazer é trazer isso no botão. Então a gente renderiza aqui o nosso Circular Progress Indicator se estiver carregando no lugar do botão. O que também está um pouco estranho. É legal que o estado ele fica fixo, né? Então tá bacana. Então eu vou ir um pouco mais longe e vou adicionar isso como algo antes do size the box, o que agora sim está um pouco melhor. E aqui, para eu fazer isso ficar um pouquinho melhor, eu vou colocar um padding novamente, né? Vertical, vertical não, simétrico, né? Que ele vai ser vertical apenas, de 8. Então agora sim, quando a gente clicar em login, ele vai trocar para esse Circular Progress Indicator e depois a gente termina isso, né? Obviamente, isso nunca está voltando para false porque ele é o estado, né? Então eu vou dar um full refresh. A gente pode voltar para o nosso perfil e testar agora o nosso novo login, que podemos colocar uma senha correta, ele vai carregar e exibir o erro e meio senha corretos, e depois a gente pode trazer a senha correta, e aí sim ele trouxe o nosso usuário e temos aqui o nosso menu. A última coisa que eu vou adicionar, só como valor mesmo, são alguns valores aqui para nossa lista, né, de menu, alguns itens para usuários logados. Então vou colocar aqui, vou criar isso como uma variável, porque eu vou renderizar se o usuário estiver logado, vou chamar de logged items. E eu vou trazer ele como um array de itens, que eles vão ser basicamente iguais ao nosso list style aqui do nosso login, logout. A diferença é que ele não vai ter um ontap e aqui ele vai ser só para o usuário logado. Então eu vou querer um item para editar perfil, né? E esse ícone aqui vai ser o icons.person. E eu vou querer um item para editar senha, né? Depois a gente vai fazer essas funções. Icons.security, né? Basicamente. E aqui a gente vai renderizar esses itens só se o usuário tiver isLogged, né? Então a gente vai renderizar o logged items. Eu coloquei os 3 pontos porque ele vai distribuir como um array, né? Então ele trouxe aqui os nossos novos itens. Se eu fizer logout, ele já não tem esses outros itens, né? Então vamos fazer o login mais uma vez. Agora nesse modalzinho, tudo funcionando normalmente e funcionou bacana. Uma coisa que eu vi ali, né, vocês podem ter visto, é que quando o login aconteceu aqui no menu, ele deu um bugzinho. Vamos resolver esse último bug. Então a gente vai vir aqui para o nosso alt.dart, né, e a gente sabe, né, que os nossos itens eles são renderizados em um wrap se ele tiver no modal, né. Uma coisa importante que eu creio que eu consigo fazer é trocar isso para um list view,
né? Novamente, um list view. Vamos fazer o logout aqui e vamos dar uma olhada nos resultados. Eu vou remover esse alignment temporariamente e vamos salvar. Olha, o list view ele ficou grande. Porém, o list view ele tem uma propriedade chamada shrink wrap, onde eu posso transformar isso dessa forma e basicamente a gente tem o mesmo resultado do wrap. A única diferença é que eu creio que nesse momento a gente vai ter o nosso funcionamento esperado. Então eu vou voltar aqui na nossa função de login e vou novamente remover tudo isso daqui, exceto o setLoading, obviamente. Vamos executar a função, né, que basicamente vai ficar logando para sempre. Opa. E, ok, ele não setou o isLoading, ou ele setou e nunca atualizou, né? Ok, eu vou fazer uma coisa, eu vou manter isso comentado, porque por alguma razão não está carregando do jeito que eu espero, e eu vou transformar isso daqui no nosso login button. Vou chamar uma variável chamada login button, só para ficar um pouco mais organizado. Final login button vai ser igual a isso. Obviamente isso vai ser dependendo da situação do login, e por alguma razão, olha, agora sim ele funcionou, por alguma razão ele não está funcionando, porém ele ainda assim está estranho, né? Ele voltou para o nosso formato anterior ali, né, do nosso size the box. Vamos dar uma olhada. Posso tentar trocar isso aqui para um center dentro desse padding. Vamos ver. E beleza, funcionou como eu esperava. Agora ele já tem essa coisa mais organizada. Vou descomentar tudo aqui e agora a gente tem o resultado final. Uma coisa que eu posso fazer, na verdade, é tentar fazer o login aqui normal, só para a gente ver também o resultado aqui, se está bacana. Beleza, tá tudo show de bola. Então vou fazer os ajustes, vou reiniciar tudo, né? Vamos dar uma limpada aí no nosso estado. E por último, vamos criar o nosso login oficial e testar tudo mais uma vez, né? Primeiro, a senha correta. Beleza, e-mail senha correto, está bonitinho. E por último, o nosso 123456, que aí sim ele faz o login com sucesso. E temos os nossos dois novos botões que ainda não fazem nada, porém a gente vai começar a construir essa funcionalidade no próximo vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou estar tentando gravar aí um pouco mais de vídeos amanhã, né, domingo, mas a gente já está melhorando muito a qualidade do nosso app. Temos aí o nosso perfil basicamente completo, podemos começar a trabalhar nessas funções de editar perfil, editar senha, que são mais simples. Podemos trabalhar na função de editar foto, que é um pouco mais complexa mais para frente, onde a gente vai tirar foto com o celular ou selecionar fotos de galeria, recortar a foto e enviar para o back-end, o que vai ser sensacional. A gente vai ter um resultado muito bacana disso tudo, né? E além disso, a gente vai começar a fazer coisas como o renew token, que é uma coisa que a gente tem que fazer para continuar atualizando o token e o usuário não ficar com um token muito antigo que pare de funcionar. E se o usuário ficar com um token muito antigo que pare de funcionar, a gente vai fazer um logout automático dele. Além de uma última coisa, vai ser um botão de refresh aqui no login, no perfil, né? Então se o usuário, por exemplo, está usando uma versão web do nosso app e atualizou o perfil na web e não apareceu ainda as atualizações porque não se renovou o token, o usuário pode arrastar para cima e atualizar as últimas informações do perfil dele usando basicamente a função de renew token. Porque como a gente sabe, a função de renew token, se a gente vier aqui no nosso Insomnia, ela basicamente retorna o usuário, né, que tem até mais informação porque já é uma coisa antiga. Deixa eu fazer login aqui com o nosso usuário. Ele vai basicamente retornar a mesma coisa que o login, né? Então, se eu vier aqui para o nosso renew token, ele retorna novamente as informações do usuário e vai atualizar isso. Além disso, eu quero fazer as funções de request teacher, né, que é requisitar para ser um professor, e a função de update teacher também. E também o get teacher, obviamente, para receber as informações de teacher do usuário, onde a gente tem até inclusive o rate, reviews, students, etc. E então a gente tem bastante coisa para fazer nesse perfil, que eu creio que vai ser um pouco mais simples antes de a gente entrar no curso. E aqui a gente já vai treinar muitas coisas aqui de ficar movendo coisas e editando e atualizando. E no final a gente vai ter um resultado muito bom. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E até o próximo vídeo.